Então, sobre o comando do cérebro da física através do sinapose, né? Então, vamos ver. Então aqui eu tenho as entradas do drive e as saídas, né? Então o sinapse tem que mandar para ele para poder fazer uma movimentação. São primeiramente habilitar o eixo, né? Depois eu tenho que selecionar um modo de posicionamento e então mandar executar. Então beleza, quais são os tipos de modo de posicionamento que dá para executar nesse sinapose? Aqui. O modo de operação que a gente tem: posicionamento relativo, absoluto, positional setup. Talvez esse aqui não funcione para o cérebro da física. Home procedure, então vai buscar o home. Set home position, esse aqui ele seta a posição atual como home. Esse aqui eu não cheguei a utilizar. Jogue normal e jogue incremental. Beleza. Então, deixa eu puxar aqui, ó. Essa aqui é uma parte da EHM, ela está recolhida, né, para a gente poder visualizar. Aqui eu vou habilitar minha segurança e vou aqui então habilitar o meu eixo. Então agora que eu consigo fazer a movimentação, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu habilitar aqui. Então de velocidade. Então atualmente está na posição 0 e o cérebro já está referenciado, então eu conseguiria fazer aqui a movimentação. O jogo não precisa de referência, né? Então se vira aqui e vai movimentando, como a gente consegue ver aqui. E se eu clicar em home, tu vê aqui, ó, quando eu fiz o jogo, eu joguei para 7, o valor da posição do modo de posicionamento. Então, por exemplo, se eu quiser, vou mandar para a posição 50 aqui, ó. Esse aqui é um movimento absoluto. Mover, então ele apareceu 2 ali rapidamente. Quando chegou na posição, ele zerou. Geralmente aqui no modo automático, no aqui na lógica. Então, e se eu mandar para home, deixa eu só preparar aqui. Então, se eu mando para home, aqui ele vai para 4. Se eu observar que o eixo ele perde a referência, até que seja dada a referência para ele. Então, dada a referência, ele sabe que a referência a gente zerou aqui o valor de modo de posição. Existe uma diferença também, que eu acho que não deu para entender. Então eu vou mostrar aqui. Vamos observar aqui o Execute Mode, né? Agora, então o que eu vou fazer? Eu vou mandar movimentar para a posição 50. Então aqui a gente não consegue ver porque é só um pulso, né? Então no caso, quando eu troquei aqui, mandei posicionar, ele trocou esse valor para 2, que é posicionamento absoluto, e deu um pulso no Execute Mode e executou a função. A mesma coisa vai funcionar para o movimento relativo. Também, se observar, né, a gente não consegue enxergar aqui direito, porque é muito alto esse impulso, mas consegue verificar aqui no modo de posicionamento que ele vai para 1 e depois retorna para 0. Então o que a gente está fazendo? A gente está selecionando o modo, dando pulso no Execute Mode e ele faz a execução trocando a posição, né, porque a gente consegue verificar. A diferença é que quando eu faço o home, isso não acontece. O Execute Mode ele tem que ficar aqui. Isso é importante, senão ele não consegue executar o home. Então esse é mais o pulo do gato da parte da referência do sinapose.
para referência é necessário que o execute mode ele esteja em true, né? Esteja acionado para poder executar. Por mais que aqui dentro do aqui a referência, por mais que ele indique aqui que o home é iniciado na subida do execute mode e que a movimentação também seja iniciada na subida, ele precisa ser mantido até que mostre, né, o execute mantido, ele precisa se manter para poder executar o ciclo, né? Diferente, por exemplo, de um relativo que um pulso já é o suficiente. Então esse aí é o pulo do gato, mais o pulo do gato da referência para utilizar o Synapse. Então aqui o jog ele funciona um pouco diferente, né? Ele não precisa do execute, não precisa mandar o sinal no execute mode, porque no caso ele vai mandar o sinal no joguinho, no jog 2, indicando se ele vai para frente ou vai para trás, né? Se vai para mais ou para menos. E aqui para mostrar, né, a lógica do. Então aqui é onde eu faço a chamada da, dos modos de posicionamento. No caso aqui o 4 é o home, é a posição relativa e o 2 é o absoluto, posicionamento absoluto. Aqui é onde vai fazer o comando, né? Vai dar o sinal, o pulso para o execute mode. Com exceção, obviamente, com a exceção do home, eu tenho que manter ele ativo durante todo o processo de home para poder executar, né, a funçãozinha. E para fazer, né, o reset, a gente utiliza aqui então no caso do posicionamento relativo, assim que o servo me devolve, o driver no caso, né, me devolve o eixo em posição aqui, eu reseto. No caso da posição absoluta, eu tenho esse cara aqui que ele vai fazer uma verificação da posição atual com a posição que é a posição que foi pedida, né? Deixa eu procurar aqui no cantinho. Aqui, ó. Então ele vai verificar a posição atual e um range, né? Se ele está dentro do range relacionado à posição que a gente pediu que ele se movimente. Estando ali dentro da posição aqui, então ele reseta, ele traz para zero de novo o modo de posicionamento. Tanto o home quanto o home, né? Esse aqui que vai, se movimenta até o sensor. E esse aqui que a posição atual ele transforma na referência. Ambos esperam pelo retorno de eixo referencial e zeram também esse valor. Mais um detalhe interessante aqui. Quando a gente deixa o valor zerado no modo de posicionamento, esse bloco de sinapose ele retorna como um erro, esse 8202. Aqui eu anotei, tem a mesma coisa aqui, aqui, ele tem a mesma coisa, 8202 a gente tem aqui. Modo de operação selecionado incorreto. Então, no caso, ele dá como se fosse um erro, só que não é nenhum erro. A gente consegue executar qualquer outra coisa sem ter que dar reset, sem ter que dar um reconhecimento do erro, nada demais. Manda executar, ó. Aqui, ó. Aqui tem um erro aqui. Eu vou chegar aqui e mandar ele movimentar. Ó. Movimentou sem nenhum problema. Esse aqui, no caso aqui, eu até faço para né, para que eu não impeça de executar o ciclo, eu ignoro só esse erro 8202 para poder fazer a movimentação, porque ele indica como se fosse um erro do bloco, mas não é bem um erro. Dá para continuar executando sem ter que dar um reset no real.